Olá, gente, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui em uma reunião, em um bate-papo muito saudável, começando o nosso Pó de Paz. Gente, eu quero encorajar você a nos acompanhar nas redes sociais, estando junto conosco, orando por esse projeto. Nós, nesse momento, nós vamos estar fazendo o Pó de Paz em português, porque o nosso convidado é muito especial. Então, a gente quer falar na língua do nosso coração, né? O português. E hoje eu quero convidar você que chegou pela primeira vez aqui, esse é o canal. Eu não sei no qual rede social você está, mas você já faz parte desse projeto, né? Pô de Paz nasce no coração da igreja local aqui na Itália. Nós somos a Paz Church de Aversa, aqui na Itália, no sul da Itália. E hoje nós queremos começar com chave de ouro. Um convidado muito especial do norte da Itália, de Torino especificamente, que vai estar compartilhando um pouco do seu testemunho, do seu chamado e daquilo que Deus tenha realizado através da sua vida. Então, eu quero que você hoje conheça Walter Vasque, meu grande amigo. Uhum. Como é que você está, amigão? Tudo bom, pastor? Prazer realmente poder participar, né, dessa novo canal, né, na verdade, de comunicação aí. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse bate-papo aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, em nome de Vai sim. Jesus. Sabe que legal? Eu estava pensando agora que nós tivemos a oportunidade, amigão, de passar praticamente 4 anos caminhando Sim, juntos lá em Torino e tivemos, assim, a honra de poder aprender tantas coisas juntos, sim, né. é E verdade. eu sou prova viva de fases que você passou, assim, que vai, assim, impactar a vida de Uhum. muitas pessoas, de É muitas verdade. pessoas. E dentro desse tempo, a gente vai fazer com que você possa compartilhar algumas coisas com a gente. Um exemplo, a gente pode ir começando como é que você sentiu o desejo de servir o Senhor. Como é que foi o teu primeiro encontro com o Senhor? Legal, legal. Muito legal essa pergunta, né, porque realmente eu volto lá atrás, né, no É, meu processo é. de conversão, realmente que foi algo, assim, sobrenatural. Eu, na verdade, passei por um processo realmente de transformação, como todos, né, quando aceita Jesus, né, mas foi interessante esse processo na minha vida, porque eu lembro que, eh os nossos pastores, né, no caso, eram amigos ali, né, e eles me convidaram ali, eu lembro que para um jantar, eu não conhecia Jesus realmente, não conhecia, né, a questão, né, da igreja e tudo, então eles me convidaram para casa deles ali para um jantar, né, e eu lembro que foi muito especial esse dia, porque, a pastora Fernanda e o pastor Emerson, eles foram muito usados ali por Deus, realmente para trazer, realmente aquilo que Deus sonhava para minha vida, né, então esse processo ele foi muito interessante, porque eu jogava futebol, né, então como todo garoto tem aquele sonho de jogar futebol e eu lembro que, eu recebi uma proposta, né, para ir jogar na Grécia, né, no Alcavalla da Grécia, e eu lembro que aquilo era o sonho, né, de todo garoto e tudo, e eu estava praticamente há uma semana de embarcar nessa aventura aí, né, de jogar futebol na Europa, e foi interessante porque eu fui para esse jantar. E eu lembro que o Espírito Santo ali realmente tomou a vida da pastora Fernanda e ela declarou coisas ali, verdades sobre a minha vida que só eu sabia. E foi algo muito impactante para mim, ver o quanto Deus, né, o quanto o Senhor me amava, né. Aquele dia foi muito especial, mas ela fez uma declaração que marcou a minha vida. Ela fez uma declaração, tudo que Deus, né, tinha para fazer na minha vida, em 5 anos, ele ia fazer em um e tudo que Deus tinha para fazer em 10 anos, ele ia fazer em 5. E realmente, essa palavra, ela foi uma palavra rema na minha vida, porque eu lembro que em um ano tantas coisas aconteceram, universidade, casamento, foi tudo assim, algo muito rápido, muito dinâmico, que Deus acelerou o processo até mesmo de maturidade na minha vida. Mas eu lembro também quando eu completei 5 anos, foi a primeira vez que eu pude ministrar num culto de celebração, então, né, eu pude já estar com a empresa construída, formada ali, estabelecida, então realmente esse processo foi uma verdade na minha vida, né, então esse processo de conversão foi algo incrível para mim.
Muito legal. De um futuro promissor, jogador de futebol internacional, É, nasce um coração sim, missionário, né. sim, Olha é que legal como verdade, Deus é constrói, né. verdade, é Os verdade. planos de Deus, muitas vezes, a gente não consegue explicar, né. Sim, Precisamos somente se submeter e obedecer à vontade de Deus. Sabe que eu me lembro agora de 2018, quando eu tive a oportunidade de estar em Barueri, junto com você na sua casa, e naquele momento, naquela fase da sua vida, você estava como líder de jovem de uma igreja muito grande, né. Praticamente a pouco passo da ordenação pastoral lá no Brasil. E o que foi que Deus colocou no teu coração para que você não abandonasse, mas para que você entendesse que lá no Brasil tinha um ciclo tinha fechado e a missão internacional agora Deus estava abrindo uma porta para você? legal, pastor, boa pergunta. Eu acho que o que é interessante é a gente entender aquilo que Deus sonha para as nossas vidas, né? A gente ter uma revelação clara daquilo que Deus projetou para nós. E eu acredito que Deus, ele trabalha em ciclos nas nossas vidas, né? Então, ele abre novos ciclos, mas ele também fecha novos ciclos nas nossas vidas. Estar na Paz Barueri, né, estar ali, eu acho que foi muito importante, porque eu até falei agora, estando no Brasil, eu falei para os nossos pastores ali que, a paz ali, ela nos preparou para a guerra, ela nos preparou, porque ela realmente nos trouxe muita bagagem, não só a questão espiritual, que nós sabemos que ela é a mais importante de todas, mas principalmente de liderança, de família, de caráter, sabe, de estabilidade, até mesmo emocional, né. A gente sabe que como missionário, o quanto é difícil a gente manter uma estabilidade mediante a tantas coisas que acontecem, mas uma coisa que eu senti muito forte é que a igreja local, ela tem um poder de te preparar em todas as áreas, em todas as áreas. Verdade, É verdade. impressionante isso. Então, para mim, né, entender isso, vamos se dizer que não é tão difícil, porque quando você ouve claramente a voz de Deus, né, então as coisas elas começam a acontecer, né, sinais começam, né, a aparecer na sua vida. E eu lembro que, né, depois desse processo a gente liderou até 2019 a questão dos jovens, mas eu lembro que nós fomos para passar o Natal dos refugiados na Alemanha, e foi interessante, porque Deus, ele começou a trabalhar no nosso coração, e foi interessante que para vir para a Alemanha a gente teria que ter feito uma escala, e a escala foi aqui, É né, em verdade. Roma. Então foi muito legal, porque a gente pôde estar aqui também, né, na terra prometida, que Deus tinha já compartilhado conosco. Mas na Alemanha, quando eu fui conhecer a torre de oração dos jovens moravianos, né, acho que todos conhecem um pouquinho dessa história, mas se você não conhece é legal, né, você poder Muito, muito legal. pesquisar sobre a Muito história, porque importante. foram jovens que realmente se entregaram à causa de Cristo, né, para que Cristo pudesse receber a recompensa, né, pelos Viver nossos um nível sacrifícios. de renúncia muito Muito grande. E eles construíram ali, né, na cidade de Herrnhut, uma base de oração de 100 anos ininterruptos, né, de oração e clamor. E, né, eu estando ali foi algo assim muito impressionante, algo muito impactante para mim, e eu estava ali orando, né, e foram poucas vezes que eu ouvi claramente a voz de Deus, mas naquele dia eu ouvi Deus falar claramente conosco: "Chegou o tempo da Europa". uau, Então aquilo foi algo impactante para mim, eu fiquei algumas horas ali, então algo foi, né, surgindo no meu coração como uma verdade daquilo que Deus tinha para mim. Então, esse foi o início, né, daquilo que Deus fez, mas como a gente tinha um ministério no Brasil, né, a gente tinha uma liderança também, eu falei: "Senhor, o Senhor fale com a nossa liderança, ministre no coração deles, se é a tua vontade, porque eu acredito que a voz da nossa liderança também é a voz de Deus. Então eles precisam nos impulsionar para aquilo que nós, né, temos como, né, chama no nosso coração. Então foi muito legal. Eu lembro que o pastor Clayton, né, eu sei que é difícil a gente receber muitas vezes notícias assim, mas sempre nos impulsionou, sempre fez a gente sonhar com aquilo que a gente estava ouvindo de Deus. Então isso para nós foi muito importante chegar aqui realmente com esse apoio. e tem uma coisa que é muito interessante, que acredito que seja a dúvida de muitos missionários, de pessoas que tenham chamado para fora do Brasil, é como realizar esse, Sim, né, como fazer isso uma realidade. A gente sabe que para que isso se torne em nosso chamado uma realidade, sair do Brasil,
precisamos construir pontes. Um exemplo, documento, né, financiamento, uma série de outras coisas, adaptação cultural que precisam ser construídas. E eu também me lembro que, com respeito à documentação, naquele período, Deus estava abrindo uma porta com respeito à cidadania de vocês. Sim, E essa também foi muito legal. Conta sim, pra gente como é que foi sim. esse processo aí. É verdade, porque quando nós voltamos da Alemanha, né, nós tiramos um tempo de jejum realmente para trazer uma confirmação no nosso coração sobre aquilo. E foi interessante, porque quando nós ouvimos na Alemanha, nós achávamos que a Alemanha seria a porta de entrada antes de vir para a Itália, porque a gente sempre sentiu realmente a Itália, mas a gente imaginou que a Alemanha seria a porta de entrada, porque como nós estávamos numa base da Jocum, eles deram a oportunidade de nós entrarmos pela Alemanha. Mas realmente não era algo que nós queríamos vir realmente se estabelecer na Itália e começar realmente um trabalho com a igreja local. Então, quando nós voltamos, foi interessante, a gente colocou um tempo de jejum e eu lembro que nós recebemos logo em seguida um casal, a Evelyn e o Rodrigo, na nossa casa. Hoje eles estão na Alemanha até, eles passaram um tempo na Itália, mas eles, assim, em 2 dias, eles falaram praticamente todas as vezes sobre cidadania italiana, que era possível. A Cibele trouxe a memória, sobre, né, o bisavô dela e começou, né, esse processo, Sibeli: "Puxa, acho que eu tenho, tal", começamos esse bate-papo nesse tempo de jejum. Eu lembro que ela entrou em contato com o tio, e o tio falou assim: "Todo o documento já está praticamente pronto, fala com a sua outra tia para ver, porque eles estão dizendo que o processo demora 2 anos para você conseguir essa questão desse Me documento". lembro. E nesse tempo de jejum, a gente falou com essa tia, ela falou: "É, realmente pode ser em 2 anos". E eu lembro que em 14 dias saiu toda a documentação que Uau, nós precisávamos para fazer o processo de cidadania. foi muito lindo. Então, Deus realmente abriu portas, abriu portas. E uma coisa que o senhor falou de construir pontes, eu acho muito legal, principalmente para o jovem que ele tem esse sonho missionário, porque às vezes nós criamos um romantismo do que é missões e nós muitas vezes saímos sem uma base consolidada. Então é muito interessante a gente aprender a construir essas pontes, né? Seja na igreja local, servindo, amando, dando frutos na igreja local, mas ao mesmo tempo também construindo ali a sua vocação, o seu trabalho, né? Fazendo com que você produza ali realmente algo relevante. Então isso para mim é muito importante também nesse processo. Ainda dentro desse assunto, com certeza tem pessoas agora nos assistindo que estão pensando em sair, que tem um chamado para sair do Brasil. E quais seriam, assim, digamos, 3 coisas muito importantes para quem sente no coração o desejo de fazer missões? Legal. Eu acho que a primeira coisa é a voz de Deus. Ela precisa ser muito clara, porque aqui todos nós, né, que saímos como missionário, a gente pode dizer que não é fácil, né. O É. processo, ele é um processo que realmente, trabalha no nosso emocional, no nosso caráter, trabalha, né, até mesmo em coisas que nós achamos que nós já tínhamos vencido, acaba vindo à tona novamente, porque é realmente um processo para nós sermos, né, trabalhados para realmente sermos ministros de Cristo em uma outra nação. Tem a questão cultural. Então eu acho que a voz de Deus, ela precisa ser muito clara sobre isso. Não é ser movido a um movimento, não é ser movido a o ambiente que você está, porque é interessante, o ambiente, ele também faz com que você sonhos que às vezes nem é de Deus. Às vezes você está num ambiente, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que vão fazer cursos, e eu acho muito legal, cursos bíblicos, eu acho muito legal, mas eles estão num ambiente onde se fala de missões, onde se fala de ir para as nações, mas a minha pergunta é, será que Deus tem exatamente isso para sua vida? Então, ouvir a voz de Deus, eu acho que esse é o principal passo, né, de nós podermos tomar uma decisão tão séria nas nossas vidas. O segundo, dar fruto na sua igreja local. Eu acho Ah, que isso é muito importante. esse Fala mais passo sobre isso para mim, esse é passo é muito legal. muito importante, porque a gente precisa gerar
frutos na nossa igreja local. A gente precisa fazer com que pessoas conheçam Jesus. A gente precisa ter a mesma ousadia que talvez nós teríamos nas nações, primeiramente na nossa igreja local, servir, honrar. Eu gosto muito, né, de dizer o percurso que nós fizemos também, porque muitas vezes as pessoas olham os pastores ministrando, os pastores estando à frente, mas eu falo por mim, né? Muitas vezes a gente lavou banheiro, muitas vezes servimos no encontro lavando panela, né? Então, Sim. todo um processo que nos preparou para estarmos aqui, né? E eu posso dizer, eu acho que eu precisava de uma preparação ainda maior, né? De tantos desafios que a gente enfrenta, mas é interessante porque realmente servir na igreja local, ela te prepara para um novo nível, ela te prepara. Eu acho que então ouvir a voz de Deus, a questão da igreja local e também, para mim, a outra questão é justamente uma base consolidada na questão profissional e financeira. Isso é muito importante também. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque eu percebi, principalmente aqui na Europa, que quando você vem como um profissional, as portas elas se abrem de forma diferente. Não só isso, mas você consegue adentrar dentro de uma cultura. É. Adentrar realmente, de aprender como eles se falam, de realmente ver as dores dele, sentir o que eles sentem ali. Então, porque assim, né, vamos pegar um missionário tradicional, que é muito importante, tá? É Sim. muito importante. Mas ele tá ali na rotina da igreja, ele tá orando, ele tá intercedendo, mas eu acho que vem um viés agora de um missionário que vem para adentrar nas esferas da É, sociedade, no só business. explicando, um missionário tradicional seria aquele integral 100% somente ocupando-se da igreja, Sim, né, dos trabalhos da da igreja que é igreja. muito importante e tem pessoas que têm um chamado para isso, né. Mas eu vejo que hoje Deus está levantando também uma nova geração com um chamado realmente para entrar, né, em novos países com a questão profissional, né. Muito legal Então, isso. a gente pode ver muitos exemplos, né, eu tenho lido bastante sobre isso, tem um livro que eu recomendo, que é Construtor de Tendas, né, que ele pega, né, a base paulina, Paulo, né, a referência de Paulo, de como ele plantava tendas, né, de como ele fazia realmente negócios ali para realmente não só ver uma rentabilidade para si, mas fazer com que as igrejas crescessem. Então eu acredito muito também nesse formato de missões. Porque isso acaba abrindo novas janelas, né, oportunidade Sim, de se conectar com novas pessoas desse sim, mundo, pessoas que não conhecem a Cristo. Um exemplo, já aproveitando, você lá em Torino, como um pastor missionário que está ali servindo a igreja junto com o pastor, é muito interessante essa nova fase que você está vivendo. Exemplo, agora lá em Milano, né, lá em sim. Milão. Você está trabalhando, Gostei está do jeito que você falou. conhecendo, Milano, ó. né, lá você está conhecendo pessoas, você está criando relacionamentos, você está desfrutando de uma nova fase da sua vida em todas as áreas, e ao mesmo tempo você está fazendo missões, Sim. né. Sim, com certeza. E para mim, eu vejo que é uma oportunidade até para a gente, viver até mesmo aquilo que, né, Paulo fala sobre os romanos, de uma metanoia, de uma transformação de mentalidade. Eu acho que isso precisa acontecer nos nossos dias, porque muitas vezes, pastor, eu falo por mim, eu vim com uma mentalidade do Brasil, porque o Brasil ele tá vivendo algo, cara, especial. Deus tem derramado uma graça especial sobre o Brasil. Só que quando você chega aqui na Itália, que as estatísticas diz que só 2% dos jovens italianos conhecem realmente, né, ou já ouviram falar, ou viveram uma experiência com Jesus, a gente né, É, se depara com uma situação totalmente adversa é, daquilo que nós estávamos vivendo, é né. verdade. Então o processo no Brasil, eu acredito que ele é diferente daqui. E é muito interessante, porque Deus ele nos criou de forma diferente. Então culturas servem, né, para nós não só realmente observarmos, mas para nós trazermos a cultura dos céus. Então, como que nós alcançamos, por exemplo, né, como o senhor falou de Milão, como nós alcançamos empresários gigantes que estão ali, É verdade, né. verdade. Então como que nós podemos alcançar pessoas de negócios
que estão ali fazendo negócio, porque é considerado, né, uma Nova York ali, Milão aqui no sentido da Itália, realmente é um polo financeiro, né, é Imagina, o é polo verdade. da moda, né, então agora com a nova área que está sendo construída, está se tornando um polo É tecnológico, verdade. então tudo isso faz com que nós possamos entender o nosso chamado e realmente aplicar aquilo que Jesus, quando ele chegava nos evangelhos, diz: é chegado o reino dos céus. Não. Então a gente declarar quando a gente chegar nesses lugares, nessas esferas que nós temos, né, o poder, né, de influenciar essas esferas. Isso é muito importante, até porque ser testemunho dentro desse convívio social, com todos os níveis e Sim, classes diferentes de pessoas, culturas diferentes, porque não é só italianos que você sim, encontra em Milano, em sim, Torino, em Roma, né, aqui. Então tem pessoas do mundo inteiro. Então como se comportar, eu acredito que vai fazer muita sim, diferença, né? E quais foram alguns desafios? Porque se falando da Itália, a gente automaticamente liga a religião, a igreja, né, a tradição sim, e tudo isso. Como foi para você? Quais estratégias você tem usado para compartilhar o evangelho, para levar o Espírito Santo, para sim, dar clareza, para trazer luz para as pessoas com quem você tem convivido, cara? sim. É, isso é muito legal, porque eu acho que as estratégias, né, de nós fazermos igreja, ela é até diferente daquilo que nós fazemos até no Brasil. Porque, né, nós fizemos o Difflin School, né, eu fiz o Difflin School, o senhor também fez o Difflin School, né, Sim. e foi muito legal porque nós aprendemos aí evangelizar, e é muito legal, né, É. subir num ônibus, falar de Palavra Jesus, de palavra revelação. de revelação, de conhecimento, tudo isso é muito legal, é É, muito sim, legal. sim. Só que observando a cultura, principalmente um pouco mais do norte, eu posso dizer, é que é uma cultura mais fechada, é uma cultura que realmente eles são mais, né, amantes dos seus prazeres, né? Então, eles querem que eles deem certo, eles querem fazer com que as coisas aconteçam da forma deles. Então, eu acho que, principalmente quando nós usamos, né, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que Deus colocou como habilidade para nós produzirmos, nós conseguimos influenciar, porque muitas vezes foi interessante, porque eu posso compartilhar aqui, eu tive um almoço com um desses caras que esses caras, eles têm muito recurso. Então, ele não está preocupado, sinceramente, com a questão de recursos, ele não está preocupado, porque ele tem uma vida estável, ele tem tudo, ele pode comprar o que ele quiser, ele pode ter, né, ali todas, né, as oportunidades de viagem, tudo. Mas foi interessante, porque esse cara, ele me fez um monte de perguntas, um monte de perguntas. Por quê? Eu acredito que ele estava observando a minha conduta. Sim. Então eu acho que a nossa conduta, ela fala muito mais do que as nossas palavras. Então eu acho que nós temos na Europa a oportunidade de nós termos uma conduta semelhante a Cristo. Porque essa conduta faz com que a gente atraia as pessoas para a gente poder compartilhar da verdade do Evangelho. Muito Porque legal, muito como eu legal. posso dizer para um cara desse que Jesus é a luz do mundo, se quando eu estou num ambiente eu estou triste? Se quando eu estou num ambiente eu não consigo expressar uma verdade, quando eu estou nesse ambiente eu fico, né, ali retraído com as situações, não, eu sou a luz do mundo, né, eu Hum. posso, né, eu tenho esse dever de expressar Cristo. Então eu acho que isso é muito importante, a nossa conduta, o nosso, né, estilo de vida, ele faz com que as pessoas se envolvam e conheçam a Jesus. É muito interessante que a Itália era como se fosse dividida em 2 partes, o sul e o norte. Hoje, você conhecendo o sul da Itália, você morando no norte, você conhece muito bem essa realidade, né, e a gente entende que muitos falam que é mais fácil pregar o evangelho no sul, outros Sim. falam que é muito difícil pregar o evangelho no norte, mas na tua opinião, o que verdadeiramente pode dar certo tanto no sul quanto no norte? Uhum, sim. Eu acredito que não tem essa diferença. Porque eu acredito que a palavra ela tem um poder de transformar qualquer nação. Eu acho que seja no sul, no norte, eu acho que, a palavra, a verdadeira palavra pregada com estilo de vida, né, de Cristo, eu acho que não tem diferenças, não tem barreiras para isso, né. Então, eu acho que Paulo nos ensina muito sobre isso, né. Então
Eu acho que isso faz toda a diferença, a gente entender primeiro, eu acho, quem nós somos. Eu acho que quem nós somos, a nossa identidade, seja no sul, seja no norte, o poder de influência é o mesmo. É claro que a gente usa as estratégias diferentes. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, eu vejo um pessoal mais caloroso, um pessoal mais, né, nesse sentido de mesa, de comunhão, de abrir casa, de comer junto. Então, eu utilizaria muito essa Aqui no forma sul. como aqui no sul, como vocês têm feito, né? Eu vi aqui todo mundo sentado na mesa, comendo. Então, essa estratégia, ela se torna muito mais pessoal. Ela se torna muito mais pessoal, né? Então, eu vejo o poder que a mesa tem, né? Então, o Sul, ele tem já como uma cultura É a verdade. questão da mesa. Então, por que que nós não podemos, né, Usar fazer essa isso, estratégia, né? essa estratégia realmente, né? E a segunda questão é a questão da comunicação, porque eu acredito que a gente vive numa era da comunicação, né? Numa era da comunicação. Então, é impressionante como a comunicação ela tem um poder de transformar. Então, eu acho que antes de falar de uma estratégia clara que eu acredito, eu queria falar sobre a questão de nós realmente sermos verdadeiros naquilo que a gente fala, mas naquilo que a gente vive. Uma coerência nessa verdade. É isso, eu acho que a gente vive numa geração incoerente. Hum. Uma geração que fala uma coisa, mas não faz. Uma geração que começa uma coisa e não termina. Então, essa incoerência para mim é o que faz não uma diferença entre o norte e o sul, mas faz com que as pessoas não acreditem no evangelho da cruz. Porque como eu posso pregar sobre um Cristo coerente, um Cristo verdadeiro, eu sendo incoerente? É verdade. Né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender, mas a questão da estratégia, como o senhor me perguntou, né, da comunicação, eu acho que as mídias, eu acho que elas têm um poder hoje, assim, de alcance fenomenal, seja próprio podcast, né, seja vídeos no Instagram, né, eu falo pela questão do norte, a gente, nesses últimos 6 meses, a gente recebeu mais ou menos em torno de 15 a 16 pessoas, né, o pessoal lá, né, pode comprovar isso, a Roberta tem os dados lá junto comigo, a maioria dessas pessoas vieram pelo Instagram. A Uau, maioria dessas pessoas viram aquilo que nós estávamos compartilhando como cultura e chegaram na igreja através das mídias. Então a isso é gente tem verdade. esse poder de influência através das mídias. Falando em mídia, nós temos recebido sim mensagens, né? Tem até aqui por aqui mensagens chegando a todo momento que o povo não para. E eu quero até encorajar. Deixe o seu comentário aqui da cidade o qual você está nos acompanhando, né? Eu quero assim mandar um forte abraço para a Ori. Sim. Você já ouviu falar da Ori Store? Não, eu fiquei surpreendido aqui, pastor. Eu É, já cheguei, os caras olha já assim, ó, só. me deram um relógio. Não, Não, é que esses isso, caras se são você não tem o seu realmente relógio, gente, eu fora da quero o curva. link vai estar aqui embaixo, você vai entrar nesse link, vai conhecer o site da Ori Stories, né, vai poder ajudar seu investidor também, que você vai estar nos abençoando, abençoando as nossas vidas e o ministério. Mas tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, o que explicaria o aumento numa velocidade cozi grande das pessoas que estão deixando de acreditar em Deus aqui na Itália? Sim. É, isso é muito triste, mas eu vejo que é justamente aquilo que nós começamos a falar, a incoerência. A incoerência, porque a incoerência, ela faz a gente criar dúvidas no nosso coração. Então, eu vou dar um exemplo. Você, como um pai, você diz para Radassa, por exemplo, ou para o Lael, e o senhor fala assim, ó, Radassa, Lael, não deixa isso aqui, essa caixa, jogado no meio da casa. Né? Então, o senhor está dando um recado, uma mensagem, o senhor está comunicando para eles algo. Só que a primeira oportunidade, o senhor deixa jogado, né? Então, o senhor Sim. vai lá e deixa jogado aqui. Então, qual que é a mensagem que você está transmitindo para o Lael e para a Radassa? É uma mensagem de incoerência. Eu estou falando uma coisa, mas não estou vivendo ela. Então, os nossos filhos ou as pessoas, elas aprendem com a nossa coerência. Eu falo uma verdade daquilo que eu aplico. Então, eu acho que a questão do evangelho em si, existem muitas coisas que nós estamos, eu me coloco nisso, que nós estamos falando, Sim. mas nós não estamos fazendo. Nós estamos falando de um Deus vivo,
mas nós não temos intimidade com o Deus vivo. Nós estamos falando de uma palavra que transforma, mas a primeira coisa que vem no nosso coração é dúvidas. Então nós somos uma geração incoerente, uma geração que fala sobre uma verdade, mas acredita numa mentira. Então as nossas emoções hoje, elas têm, vamos se dizer assim, comandado realmente aquilo que nós muitas vezes acreditamos ou não acreditamos. Então eu acho que no mundo isso, no mundo, a gente precisa ser levantado como uma geração coerente, uma geração como a gente pode ver, né? Eu gosto muito do livro de Filemão, que Paulo, ele fala uma coisa tão forte. Ele fala para, né? Ele fala assim: eu poderia mandar você fazer. Olha isso. Vamos pensar, você recebeu uma carta de Paulo e ele falando assim de um cara, de um escravo, eu poderia mandar você fazer. Então, olha o nível que Paulo, né, ele chega, mas ele fala assim: eu prefiro fazer um apelo em base do amor. É. Então, em outras palavras, está dizendo assim, cara, você me conhece, você sabe da minha coerência, você sabe quem eu sou em Cristo. Eu poderia mandar você fazer, mas eu não faço isso, porque eu sou coerente, o nosso Cristo não manda, o nosso Cristo não, né, não é, vamos dizer, ele nos dá o livre-arbítrio para É, tomarmos decisões, então eu poderia, mas eu não faço. muito legal. Então eu sou coerente com aquilo que eu vivo, eu sou coerente com aquilo que eu prego, então por favor receba ele como um dos teus filhos. É. Então, eu acho, cara, que isso é uma coisa que nós devemos orar mais. Nós sermos uma geração coerentes, uma geração que vive a verdade transformadora do evangelho. Dentro dessa coerência, ainda dentro da igreja, desse contexto, as estratégias que muitas igrejas usam no Brasil, dentro daquele contexto de uma igreja local, de uma cultura local. Hoje na Itália, você vivendo aqui já há quase 5 anos, algumas coisas precisam ser mudadas ou não? Pastor, eu acho que mudada, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, eu vou pegar o nosso contexto, life groups, discipulado, é bíblico. Eu acho que essa não é uma estratégia, é um comandamento do Senhor. Então, estratégia está muito relacionado com aquilo que nós fazemos com as ferramentas que Deus nos deu. Então, eu mudaria as estratégias do compartilhamento dessas verdades. Por exemplo, no Brasil, a gente reforça muito sobre a questão do discipulado. Cara, é bíblico. A gente não Hum, pode mudar isso, porque é uma questão bíblica de nós formarmos o caráter, de nós, né, fazermos realmente com que aconteça um discipulado bíblico. Mas a forma como eu comunico, eu mudo. Por exemplo, o Brasil, a gente sabe disso, mas a comunicação, talvez hoje, ela é um pouquinho diferente daquilo quando nós saímos, mas o discipulado semanal, um discipulado da pessoa ir na sua casa, um discipulado realmente que, né, a gente tá ali bem intenso. Por exemplo, aqui na Europa, eu vejo que o discipulado nas casas, nesse sentido, eu mudaria só a comunicação. Por que que eu não posso fazer num café? Por que que eu não posso chamar ele ali, a pessoa que eu estou discipulando, para sentar na mesa num jantar? Então eu usaria formas diferentes, abordagens diferentes, porque na Europa a gente tem um país, né, nesse sentido da Itália, a gente tem um país que eles tiveram uma experiência negativa religiosa, então eles já são fechados, né, justamente para isso. Então eles sempre ficam meio apreensivos. Então eu acho que é a forma de nós comunicarmos, a forma, por exemplo, de nós fazermos os life groups, que cara, é bíblico, é muito importante, mas a forma como nós comunicamos, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que a comunicação, ela precisa ser uma no Brasil, com os mesmos valores, com os mesmos princípios. Mas a comunicação aqui precisa ser diferente, como nós comunicamos essa verdade. isso. Eu me lembro que quando eu entrei na Past Church, eu me apaixonei pelas células, eu me Sim, apaixonei pelo discipulado, eu me apaixonei pelo carinho da igreja, sabe, na recepção, da atmosfera, em todos os setores, em todos os ministérios. E hoje eu vejo que essas ferramentas, como você compartilhou com a gente, são ferramentas que não podem ser mudadas, mas podem ser administradas de forma sim, diferente. com certeza. Dentro desse contexto, aqui na Itália, posso falar isso depois de 9 anos aqui, eu vejo que o italiano, ele
ele precisa de um tempo para acreditar em você, Sim, né, ele precisa de um tempo para confiar em você, para abrir a porta da casa dele, para permitir que você possa fazer parte da família dele. E esse tempo é justamente o tempo necessário que eles usam para nos conhecer, sim, né, para conhecer Cristo através do testemunho. Então eu acredito que uma estratégia realmente é nós nos dedicarmos a sermos imitadores de é Deus. isso aí. O testemunho, né, levar Ser muito a coerente, sério, né? coerente nessa verdade o qual nós estamos seguindo. Então, olha só, baseado no nosso tempo, a marca, olha só que Sim. incrível, né? Meu Deus, como é que pode ter um relógio tão completo? Então, olha só, baseado no nosso tempo, nós estamos chegando ao final desse podcast. E eu quero assim que você deixe Sim, uma legal. mensagem que você deixaria agora para quem está ouvindo e conhecendo você, que vai passar a seguir você agora no Instagram, vão estar correndo atrás de informações sobre a sua vida. E o que que você deixaria para essa pessoa que quer sair do Brasil Uhum. hoje como missionário? Legal, legal. Eu acho que uma coisa importante que nós, né, poderíamos compartilhar, eu acho que é a intencionalidade, né? Nós devemos ser intencionais naquilo que nós acreditamos, né? E a intencionalidade, ela faz a gente andar na mesma linha da coerência daquilo que nós acreditamos. E se acreditamos em uma verdade que transforma, se acreditamos em um Cristo que gera vida e vida eterna, nós precisamos, né, compartilhar isso com a mesma essência que nós podemos ler na palavra. Então seja intencional no seu tempo com Deus, seja intencional na sua vida com Deus, na leitura da palavra, porque é isso que transforma as nossas vidas, é isso que gera vida em nós. Então seja intencional no compartilhar com coerência o evangelho, a palavra, porque as pessoas elas estão olhando muito mais a sua vida, o seu estilo de vida do que as suas palavras. Porque as suas palavras, eu gosto desse exemplo, as suas palavras ela alcança 2 quilômetros, a sua vida alcança uma eternidade. Então, pessoas vão falar da sua vida porque você foi intencional. As pessoas vão falar da sua vida porque você foi coerente. Qual é a mensagem que você quer passar, né, para a próxima geração? Então, seja coerente. Ame a sua igreja local, sirva na sua igreja local, abre espaço para ser transformado pela sua liderança, abre espaço para ser realmente edificado pelas pessoas que caminham com você, né? E terceiro, invista na sua profissão, invista naquilo que Deus colocou nas suas mãos, invista nisso. Cresça, aprenda cada dia mais, se desenvolva, e eu tenho certeza que Deus não só vai te levar para muitas nações, mas Deus vai fazer com que você veja pessoas sendo transformada através da sua vida nessas nações. Muito legal, cara. Que legal. Que pô de paz maravilhoso. Uhum. Foi um tempo extraordinário. Acredito que você que ficou até o final, você também foi tão edificado quanto eu. E eu quero desafiar você a compartilhar o link desse Pô de Paz, o link desse tempo de edificação, dessa história de vida, né, de alguém que deixou tudo para servir ao Senhor, tá bom? Deixamos aqui o nosso forte abraço. Amigão, Uhum. muito obrigado. Muito obrigado, Logo, pastor. logo Demais, vamos estar tendo uma oportunidade com de certeza. estar juntos novamente. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus Cristo.